Olá, mulheres lindas! Hoje nós vamos dar continuidade a mais um capítulo desse livro maravilhoso, mas antes, eu quero te pedir um favor, compartilhe com o máximo de mulheres que você puder, porque eu tenho certeza que você está sendo edificada assim como eu, e nós podemos então alcançar mais outras mulheres. Então, por favor, compartilhe, ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações de cada capítulo que nós temos concluído, ok? Vamos dar continuidade então? Hoje nós vamos para o capítulo 4, do livro A Honra do Rosa, Redescobrindo o Valor de Ser Feminina, da autora Vivian Ribeiro. Caminhos de intimidade. Caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Ferreira Goulart. Guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 24. Sempre gostei de ver e estar em caminhos, percorrer livremente em lindas paisagens ou seguir por uma trilha. Gosto como os caminhos nos tiram de um lugar e nos levam a outro, numa continuidade envolvente e surpreendente. No entanto, eles também podem ser perigosos. Se não observarmos caminhos, podem nos levar a lugares desconhecidos e indesejados. Surge então uma questão ainda mais importante: quem caminha ao seu lado? A Bíblia nos diz que quem caminha ao lado de alguém pode corrompê-lo ou elevá-lo. Para mim, a jornada e a ousadia em prossegui-la estão relacionados a esse único fato. Na jornada de uma mulher, tanto as escolhas de que caminhos percorrer, como de quem caminha com ela, fazem parte de seu processo de vida e maturidade. Alguns de nossos caminhos serão breves e superficiais, porém, há caminhos que serão longos e profundos. A esses chamamos de caminhos de intimidade. A intimidade nasce sempre dentro de uma caminhada, é uma proximidade que acontece naturalmente, que se desenvolve e alcança lugares no coração de uma pessoa a que poucos têm acesso. Refere-se ao que está dentro, ao que é cordial, confiável e afetuoso, e a definição do dicionário de que mais gosto, aquilo que atua no interior. Se íntimo de alguém requer tempo e esforço para verdadeiramente conhecer e ser conhecido. É ter acesso a anseios, desejos e segredos do coração do outro. Intimidade com Deus. O caminho mais longo, belo e surpreendente que podemos trilhar é a intimidade com Deus. Nos caminhos da vida podemos vir a conhecer diferentes faces divinas, perfeitas companhias por todo o tempo em que estivermos nessa terra. Elas se revelarão até quando o veremos face a face, em caminhos de ruas de ouro. Algo muda dentro de nós quando percorremos um caminho e quando há intimidade. As transformações não são superficiais e nem poderiam ser. A palavra de Deus diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. O caminho mais longo, belo e surpreendente que podemos trilhar é o da intimidade com Deus. Você está em Deus e Ele está em você. Assim como no casamento, se o relacionamento não for trabalhado e cultivado, o amor se esfria e empobrece. Já conversei com mulheres casadas nessa situação que dizem: tenho a impressão de que não conhecemos mais um ao outro. No relacionamento com Deus, as consequências do afastamento são ainda mais profundas, já que é a partir da intimidade com Ele que descobrimos quem verdadeiramente somos. Algumas pessoas passam a ser comuns para quem não experimenta a intimidade com Deus. O que eu fiz de errado? E por que o Senhor não está feliz comigo? Esse não é o desejo dele para suas filhas. Gosto de pensar na intimidade com Deus como um tesouro escondido a ser descoberto. Embora saibamos que a salvação é de graça, a intimidade tem um preço que nem todos estão dispostos a pagar. A disposição de tempo e atenção, a negação de valores e de propostas do mundo, a iniciativa de parar tudo por um momento para ouvir o que Ele tem a dizer. Ter esse tipo de relacionamento com Deus envolve um tempo de qualidade e de diálogo. Não há mais orações frias ou mecânicas. É a partir da intimidade com Ele que descobrimos quem verdadeiramente somos. Mulheres que percorrem esse caminho são atraídas por conhecer a Deus e permitem que Ele age em suas vidas de forma ilimitada e integral. Nelas, Ele faz infinitamente mais do que imaginamos no tempo determinado por Ele. A intimidade
é para as que temem ao Senhor, pois o temor é o primeiro passo para ter acesso aos segredos do coração. Para isso é preciso conhecer o Espírito Santo, pois só ele tem as chaves dos recônditos de Deus. Como lemos, olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Quais são as chaves dadas pelo Espírito Santo que abrem as portas da intimidade? Há a chave do sacrifício de louvor. Há também a chave de se viver em todo o tempo como imitadora de Cristo. Existe a chave da busca por Ele de todo o coração. Precisamos também da chave de mãos e coração puros. Como não falar da chave da doação, que é a oferta de todo o nosso ser em busca da sua presença. As chaves que o Espírito nos dá mostram-nos que o desejo pela intimidade com Deus não somente honra o Pai em oração, mas, sobretudo, com atitudes. Nossos corpos, templo do Espírito Santo e habitação do Abba Pai, são um meio pelo qual o honramos. À medida que caminhamos com Deus, descobrimos e somos descobertas em nossos níveis de intimidade com Ele. A Bíblia descreve alguns desses estados do coração de uma mulher com Jesus. Ela pode ser descrita como barro na mão do oleiro, como a ovelha que é cuidada e amparada por seu pastor, como a serva a quem o Senhor confiou seus bens. A níveis ainda mais profundos, uma amiga que conhece o que Jesus ouviu de seu pai, uma filha sobre a qual o Espírito Santo testifica, uma noiva que ama e espera por seu noivo. Falaremos de alguns desses caminhos rumo à intimidade, os quais alguns de nós conhecemos muito bem. Para outras, esses são lindos e novos horizontes a serem desvendados com Ele. Seja onde estiver, não cesse de querer desfrutar cada vez mais da presença desse Deus que decidiu tê-la para sempre, pois Ele lhe diz: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Oséias 2, 19 e 20. Caminhando com o justo. Nossa caminhada com Deus só foi possível porque Ele se revelou como justo. A justiça que recebemos dele possibilitou que estivéssemos ao seu lado. Ninguém teria acesso ao mapa dos caminhos de intimidade se antes não fosse justificado diante da ira de Deus pelo pecado que habita em nós e que fere o coração divino. Pode parecer injusto o fato de Deus, de amor, ter ira sobre nós. Entretanto, posso lhe assegurar que ainda mais injusto é o fato de que Ele ter nos concedido uma saída para essa situação. Somos tão amadas ao ponto de receber do seu amor antes mesmo de o termos reconhecido como libertador. Lemos sobre a justiça de Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Deuteronômio 32:4. Reconhecer essa verdade é libertador, pois o coração de uma mulher parece sempre estar no modo cobrança. Cobramos a lição estudada, as metas cumpridas, a retirada do lixo, o horário de chegada. Queremos controlar até o tempo e as rugas que ele traz. Na boca de mulheres doentes da alma, há constantes cobranças e inquietações, clamores e manipulações. A verdade é que somos eternas devedoras daquilo que Jesus concretizou por nós na cruz. Sem nenhum merecimento, em Jesus fomos colocadas em um lugar de plena posição de justiça. A coroa de justiça é o símbolo da conquista do reino dos céus para a sua vida. Estudiosos da Bíblia apontam que, na contagem da multidão presentes da Bíblia, as mulheres passam a ser incluídas após a fundação da igreja em Atos 2. No episódio de Pentecostes, esse é um fato significativo. Mulheres e crianças encontraram seu lugar de aceitação e participação, pois o poder de Jesus veio para quebrar barreiras sociais de gênero e de idade, pois o cumprimento de um desejo de Deus desde o início da humanidade, pois ele já sonhava em termos para si novamente, desde a queda pelo pecado. As Escrituras contam que, ao serem expulsos do jardim, Deus deu a Adão e Eva roupas de peles animais, ou seja, ele os cobriu com algo que de um ser vivo que passou pela morte para aquele fim. Essa era, na verdade, uma alusão ao sacrifício do Cordeiro Jesus que culminaria na redenção da humanidade.
É nessa perspectiva que toda mulher inicia sua caminhada com Deus. Seus primeiros passos são dados ao lado do justo, um dos mais lindos atributos de nosso Deus: coroa de justiça. Em nossos caminhos de intimidade, vamos recebendo presentes de Deus e percebendo símbolos que nos remetem às suas revelações acerca de si mesmo a nós. Caminhar com o justo nos faz lembrar acerca da coroa de espinhos que ele recebeu em nosso lugar. Uma coroa entrelaçada com cipós verdes, cor de musgo e espinhos pontiagudos bem finos. Quando estive em Israel, pude ver a árvore da qual foram tirados os ramos para a coroa de Jesus. Só de encostar minha pele sobre esses espinhos, uma gota de sangue brotou. Ele tomou a coroa de dor para que você pudesse receber a coroa de justiça. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. A coroa é um adorno para a cabeça, um símbolo de poder ou de conquista. A coroa de justiça é um símbolo de conquista do reino dos céus para a sua vida. Essa coroa foi alcançada pelo Senhor Jesus, que se fez justiça por nós. Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. A coroa de justiça que nos foi dada nos confere honra e nos posiciona em um novo lugar. Quando uma pessoa recebe um prêmio por uma conquista, isso abre-lhe portas e a coloca em contato com pessoas e ambientes de maior importância. Assim é com uma coroa de justiça, que nos faz dignas diante de Deus. Um fato vital, porém, precisa ser lembrado: nada fizemos para isso. Por causa dessa coroa, os justos se manterão firmes em seus caminhos e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Jó 17:9. Essa coroa nos foi dada pelo Cordeiro, aquele que se sacrificou por nós. Agora temos diante de nós a caminhada com o justo. Avançaremos nela quando amarmos a Deus de todo o coração e com todas as forças. Leiam os textos bíblicos a seguir. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Oséias 14:9. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Provérbios 2:20. Há um caminho dos justos para prosseguir. Em humildade, continue a caminhar e o Senhor se revelará a você. Durante o percurso, mantenha sempre um cântico em sua boca e livre-se das murmurações e da maledicência. Entoe o cântico ao Cordeiro. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse 15:3. Caminhando com o noivo. Imagine a cena de uma noiva andando rumo ao altar. Qual é a sua afeição, seu olhar e seu comportamento antes do encontro com o noivo? Seu andar é suave e imponente, seu olhar é fixo e reluzente, enquanto ela caminha lindamente adornada, reluzindo formosura e sendo aguardada com grande expectativa por onde vai. Quando a vida de uma mulher é entregue a Jesus, ela passa a ser a sua noiva, pois assim a palavra afirma: alegremo-nos, vamos dar glória e nos alegrar, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19:7. Se ao caminhar com o justo você recebeu uma coroa de justiça, agora você recebe uma coroa nupcial, a coroa da noiva. Imagina-a como uma bela coroa prateada, cravada de brilhantes e pérolas. O noivo escolheu e coroou você. A noiva é aquela que conhece o noivo e o ama. Nunca fui a um casamento em que a noiva se espantou ao ver o noivo no altar por não saber quem ele era. É verdade que algumas não amam os seus noivos o suficiente, mas podem vir a amá-lo intensamente no futuro. Com Jesus, essa é a realidade. Sua noiva o amará cada vez mais. Seu desejo em conhecer o noivo fará com que ela busque estar com ele, busque vê-lo com atenção. Busque saber como é a sua voz, sua vontade e como quer ser recebido.
Com um coração determinado, ela poderá declarar de todo o coração: eu sou do meu amado e ele é meu. Ele descansa entre os lírios. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, 3. Andar com o noivo é dar-se conta de que existem obstáculos em nossas vidas que apenas ele será capaz de transpor. A noiva se prepara para estar com o noivo, conforme a descrição de Cântico dos Cânticos 1:11. Faremos para você brincos de ouro com incrustações de prata. A verdade é que o valor da noiva para ele muito excede ao de rubis e é muito superior ao do que joias raras. A verdade é que nenhuma mulher jamais estaria pronta ao ponto de chamar a sua atenção. O amado olha para ela porque está mergulhada na graça do Pai. Uma vez submersa nesse rio de Deus, a mulher é transformada dia a dia, tornando-se pronta para ser vista pelo noivo. O próprio Deus lhe dá um dia de noiva das galáxias. Para a noiva, nada mais importa a não ser a presença do noivo. Ele é o foco da sua atenção. Na celebração de um casamento, tudo é belo. As flores, os adornos, as vestimentas, a música, a alegria dos amigos e convidados. No coração da noiva, mais importante do que tudo isso é o fato de que ela pertencerá a alguém e alguém será pertencido por ela. A partir do momento que se começa a caminhar com ele, precisaremos deixar tudo para trás. Uma vez no altar, a noiva percebe que se aproxima a hora de entrar em intimidade com aquele a quem escolheu para viver esse momento. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como as gazelas ou como o cervo novo nas colinas escarpadas. Cântico dos Cânticos 2:17. Ela é tomada pela alegria de saber que não ficará mais sem ele em noites assustadoras, que não se sentirá mais sozinha. Andar com o noivo é dar-se conta de que existem obstáculos em nossas vidas que apenas ele será capaz de transpor. Para nos relacionarmos com Deus na qualidade de noivo, precisamos nos posicionar como noivas. Existem certas atitudes que nos levarão por esse caminho. Em todos eles, nossa resposta aos convites do noivo deverá ser aquela mais aguardada pela noiva no dia do casamento. Sim, aromas do caminho. Todo caminho possui aromas, características e assim é a jornada de intimidade com o noivo. Ao caminhar por ele, seremos tomadas pelos cheiros da cura e da restauração. A palavra descreve esse agir do noivo em nós. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor e tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Oséias 11:4. É o próprio Senhor que nos livra de todo jugo e prisão e nos dá em todo tempo o alimento de que precisamos. Em seu relacionamento com Deus, muitas mulheres acreditam que não podem experimentar cura e restauração em suas vidas, pois muitas foram as lutas e dores que viveram. A verdade, contudo, é que por meio do Senhor Jesus e de sua doce presença, todas podem estar com Ele em intimidade e experimentar dos bálsamos preparados para elas. Lembro-me de como, no caminho da minha vida, sempre me sentia inadequada. Fui criada entre primos, tios e tias, cada um por sua peculiaridade, seu nível social e cultural. Eu, porém, superava todos em um quesito: inferioridade e rejeição. Isso não foi por conta deles diretamente, pois nem sabia o que provocavam em mim, mas por como eu reagia aos estímulos da ridicularização e palavras duras. Quando o noivo me disse que eu era adequada, que eu poderia ter e ser quem ele estava dizendo que sempre fui, relutei ao máximo. Não fazia parte de mim ser o centro das atenções ou ganhar qualquer destaque. Se pudesse, gostaria de ter o poder da personagem Violeta do filme de animações Os Incríveis, para que quando quisesse simplesmente me tornasse invisível. Ele me dizia, contudo, com muita convicção: apareça. Desde então, dia a dia, tenho me rendido a essa posição. Andar com o noivo tem me ensinado que sou digna de atenção, de cuidado ou mesmo de um destaque. Caminhar por fé é o que há de mais lindo para o coração de uma mulher. É claro que nem tudo são holofotes.
Outros aromas marcantes no caminho com o noivo são o da renúncia e da entrega. A partir do momento que se começa a caminhar com ele, precisaremos deixar tudo para trás. A jovem Rebeca viveu essa experiência quando deixou toda a sua família e seu lar para estar com o seu noivo. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com esse homem? Sim, quero, respondeu ela. Gênesis 24, 57 e 58. Ficaram pelo caminho, o que antes julgávamos importante ou prioritário. Bens, carreiras, família, namorados, viagens dos sonhos, igreja, ministério, todos esses aspectos da vida foram dados para que sejam desfrutados, contudo, nada pode ser mais importante do que segui-lo. Não é um processo de anulação, mas de rendição. Apenas assim, seu coração será satisfeito e tudo o mais será acrescentado. Apenas na experiência com o noivo, entenderemos que os sonhos de Deus são mais altos que os nossos. É como quando uma mulher se imagina num lindo vestido de festas para um grande evento a que foi convidada. Ela visita alguns ateliês pequenos, compra revistas, procura na internet e até escolhe um modelo que goste. Porém, de repente, ela é convidada a visitar um estilista renomado com hora marcada. É um daqueles lugares em que as pessoas até se arrumam melhor para visitar. Ao chegar ao belo ateliê, ela conversa um pouco com aquele profissional da alta costura. Minutos depois, de volta dos fundos, com um belíssimo vestido em mãos, ao olhar aquela verdadeira obra de arte, a mulher é tomada por um sentimento de rendição. Até se esquece do outro modelo que antes priorizava. Assim é como os sonhos de Deus, você está diante daquele que a conhece e sabe exatamente o que espera de seu coração. Renda-se aos seus sonhos. Minha pastora Leila Paz certa vez disse: Deus criou tudo o que vemos por causa de um sonho dele, relacionar-se com você. Antes de viver os sonhos de Deus, alegre-se pelo fato de que você é um sonho dele. Como disse o profeta, o Senhor, o Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com os brados de alegria. Sofonias 3,17. Caminhar com o Eterno significa ser colocada em um novo nível de relacionamento e em ambientes de esperança. O caminho com o noivo também tem o aroma de milagres. Com ele, mulheres encurvadas são restauradas, mulheres com fluxo de sangue são curadas, meninas endemoniadas são libertas e até meninas mortas são ressuscitadas. Se dizem que mulheres são ótimas em espalhar notícias, tenho certeza de que podemos impactar o mundo a partir de nossa intimidade com o noivo. Enquanto você se esforça em conhecê-lo, seu perfume é exalado por onde for, pois você esteve com ele. Então acontecem milagres, a cura física, a vaga de trabalho, a libertação de um filho, a conversão do marido, aquele romance acontece, a solidão vai embora. Qual é o milagre que você espera hoje? Não se cale diante do noivo, pois ao caminhar com ele, você o ouvirá e o entenderá. Você é íntima. Já ouvimos muitas experiências de mulheres que iam aos retiros e sentiam essências maravilhosas do céu durante as ministrações, às vezes até ao ar livre e em ambientes inusitados como os banheiros e a piscina. O fato é que nossos sentimentos também são restaurados à medida que o nosso coração vivencia a esperança, a presença do amado Jesus. Com seu bom perfume e sua maior alegria é nos fazer saber que perto estás. Existe uma razão pela qual o caminho com o noivo é caracterizado pela cura. A Bíblia apresenta profecias acerca de uma noiva sem mácula, que adornada e perfumada subirá aos céus. Esse é o desejo dele. Assim como um jovem se casa com sua noiva e os seus filhos se casarão com você, assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Isaías 62:5. Doces palavras. Viver em intimidade com o noivo é conhecer suas palavras, pois elas são a verdade e estão recheadas de alegria e de vida abundante. O noivo tem palavras doces para sua noiva. Algumas delas estão resumidas no texto a seguir. Uma carta de amor para você. Minha amada noiva. Talvez você esteja cansada de percorrer caminhos cheios de espinhos e perigos, à procura de algo que a possa satisfazer. Talvez essa busca a levou
perseguir sucesso, reconhecimento, relacionamento, amizades e prazeres. Talvez seu coração tenha se fechado por suas decepções amorosas e as feridas que vieram de sua vulnerabilidade. Há algo que hoje quero lhe dizer, um convite a lhe fazer. Sou eu quem a chamo, o seu noivo. Meu nome é Jesus. Sou o único caminho no qual você poderá encontrar o que seu coração realmente deseja. Faço esse convite de braços abertos, pronto a abraçá-la. Minha voz é branda e lhe fala com sabedoria e segurança. Já chegou o tempo de me conhecer intimamente. Sou mais do que uma ideia, um culto, uma leitura. Quero estar com você em todos os momentos. Quero desvendar com você uma jornada surpreendente até o dia em que estaremos plenamente juntos. Por enquanto, saiba que estarei com você em todas as circunstâncias. Ao dirigir seu carro, ao trabalho em seu escritório ou ao trocar fraldas, apenas em mim você encontrará o firme fundamento de sua existência. Eu sou o refúgio perfeito, sou sua rocha sobre a qual você pode construir, sou a sua plena certeza. Você é minha amada noiva e eu sou o seu noivo amado Jesus. Caminhando com o Eterno. Desde quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, passamos a viver em um novo caminho, bem diferente de tudo que já vivemos e aprendemos. Caminhar por fé é o que há de mais lindo para o coração de uma mulher. Há nela um intenso desejo pela eternidade, uma sensação concreta de que ela não é daqui. Ao caminhar em intimidade, ela se apresentará como o Deus eterno. Salomão escreve: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. No livro de Hebreus, lemos acerca de uma heroína da fé chamada Raabe, uma prostituta que se esforçou para proteger espiões israelitas. Raabe escolheu caminhar com o Eterno e suas escolhas mostram que seguir com essa companhia exige fé. O relato bíblico descreve: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Hebreus 11:31. Enquanto caminhar com o noivo significa ver realidades se transformarem de maneira palpável, caminhar com o Eterno significa ser colocada em um novo nível de relacionamento em ambientes de esperança. Mesmo sem que a mulher possa ver, um fundamento dos céus se torna firme dentro dela. Por que será que Raabe foi escolhida para estar nesta lista de pessoas tão especiais ao lado de pessoas como Abraão e José? Porque sua fé era tal que se definia por alguns pensamentos. O que estava por vir era mais forte do que o que ela estava vivendo, e o temor pelo Deus de Israel superava o medo de homens. Assim como Raabe, em todo tempo, mulheres são colocadas diante de dilemas e da necessidade de escolher. Essa mulher escolheu caminhar de forma livre e, como resultado, transformou-se de prostituta a resgatada. O pano vermelho que acenou de sua casa na ocasião da invasão do povo de Israel em Jericó foi o símbolo da sua libertação, objeto que simboliza biblicamente o sangue de Cristo que, anos mais tarde, viria consumar o resgate eterno de toda a humanidade. Ainda, no texto de Hebreus, percebemos que caminhar com o Eterno pode levar a esperas que só farão sentido e serão plenamente reveladas na eternidade. Nem todas as respostas estão nessa terra. Continuando a lista dos heróis da fé, deparamos-nos com as pessoas não identificadas, mas que, diferentemente dos citados anteriormente, não tiveram um fim glorioso ou de vitória. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bons testemunhos por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem
eles aperfeiçoados. Hebreus 11, 35 ao 40. Pode parecer estranho encerrar o assunto das caminhadas de intimidade com Deus com uma descrição dessas, mas a verdade é que caminhar com o Eterno é viver pensando no céu, é entender que nossos valores não se comparam aos dele, é entender que escolher a melhor parte é estar com Ele para a eternidade. Você conseguiria viver sem receber nada do que tem pedido a Deus? Continuaria amando Jesus? A mulher que caminha com o Eterno segue para o resgate eterno. Nunca deixa que essa realidade fuja de seus sonhos e esperança. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Romanos 8:18. Cada tribulação, deserto ou situação quase transponível é um lembrete de que a sua vida não é daqui. Todas elas são uma chave de alinhar todo o coração, todo o corpo, alma e fala aos movimentos do Espírito que nos direcionam para a eternidade. Gostaria que você lesse e apreciasse uma canção para inspirar seu coração, escrita por uma das adoradoras que mais aprecio em nosso meio, uma conhecedora dos palácios reais e dos secretos de intimidade com o amado. A canção foi composta em solo africano, em Guiné-Bissau, demonstrando que, mesmo em um cenário árido e de limitações, há tesouros escondidos para as que caminham com ele. Esperança maior. Suelen Migioshi. No deserto vejo florescer uma esperança maior que a vida, maior que a minha dor, maior que tudo o que o mundo pode oferecer. No deserto aprendo a depender, saber que no controle tu estás, Jesus. Eu cantarei, tenho paz em meu viver, pois sei o que espera por mim, para sempre com Cristo andarei, e por toda a eternidade habitarei na eterna presença do Pai. Na terna presença do Pai. Ninguém vai muito longe em sua caminhada se não focar aonde quer chegar. Uma mulher aqui na terra pode até se distrair com sua santificação ou com os milagres e o sobrenatural de Deus, mas nada se compara com o que está por vir em suas vidas. A caminhada com o Eterno também nos presenteia com uma nova coroa. Você será adornada com uma coroa nunca antes feita por mãos de homens ou imaginada por eles, semelhante a uma coroa feita de ouro refinado em fogo e pedras preciosas. É a coroa de glória que um dia você receberá das mãos do Eterno. Aleluia! Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro 5:4. Os caminhos estão prontos, seus pés estão sendo lavados e perfumados, seus olhos estão apostos e consegue ver até o fim do horizonte em um lindo pôr do sol. Comece sua caminhada agora. Aleluia! Finalizamos por aqui, queridas, esse capítulo maravilhoso. Deus abençoe a sua vida e até o próximo capítulo.